de tantas informações que a gente teve, dessas violências, assassinatos, acabou se tornando uma coisa meio banal, né? A gente se acostumou muito a ver essa notícia na televisão e a gente começou a achar isso comum. Que toda hora tem uma morte, um assassinato, e até as pessoas, os criminosos que fazem isso, eles também devem ter essa consciência, né? Que se tornou uma coisa muito banal, hoje em dia, matar uma pessoa. Essa é a sensação de impunidade, né? Quer dizer, a questão da violência que você colocou, desde muito tempo, a gente liga a televisão, ou a gente abre um jornal, ou a internet, que fulano de tal morreu porque pessoas mataram, ou porque traficante, ou qualquer outra coisa, virou uma questão banal. Caiu numa rotina. Mas está caindo na rotina também, por exemplo, o conceito de corrupção. Quando você fala, o Brasil é um país extremamente corrupto, que os políticos... virou uma coisa normal, virou uma coisa banal. Então, quando a gente fala de formação, de educação, esses conceitos têm que ser trabalhados. Não é para virar uma coisa banal e normal. Não é para ligar a televisão e assistir o assassinato de alguém, mortes de pessoas assim, cidadão comum, por um motivo às vezes trivial, e achar que isso é muito normal. Eu continuo almoçando e vendo o que está acontecendo e não faço absolutamente nada. Deve-se ter as informações, sempre. Mostrar tudo. Mas tem que ter o critério de avaliar e separar o joio do trigo, né? Eu tenho até algumas restrições no que diz respeito de mostrar tudo. Eu posso falar da informação de 1000 formas, né? Eu não preciso mostrar a imagem da pessoa morta, né? Eu posso trabalhar, eu posso trabalhar isso de diversas formas. O que tem que ficar claro para o espectador, para o leitor, é que isso não pode acontecer. Eu tenho alunos que às vezes perguntam para mim se vai ter uma terceira guerra mundial. Se não, a gente não tem que pensar na terceira guerra mundial, a gente não tem que pensar em uma guerra na frente. Eu tenho que construir esse conceito para ele. Quando ele ouve uma aula disso, ele fala, nossa, que legal. Não, isso não é legal. Isso não é interessante, isso aconteceu e a gente não tem que pensar nisso daqui para frente. A gente tem que mudar a estrutura do passado. Ou até a própria ditadura militar do Brasil. A própria ditadura. Eu tenho que olhar para a ditadura, um fato tão recente, eu tenho que olhar para a ditadura, eu tenho que ver a comissão de verdade, eu tenho que estar olhando o que está acontecendo para que isso não aconteça de fato. Algumas pessoas ressuscitando partidos da ditadura ou trazendo novas formas de ditadura, até mesmo contra a imprensa. A gente está vendo um cenário de censura que está surgindo por aí. E a gente olha para isso como uma coisa que vai acontecendo. Na verdade, a gente tem que lutar para que essas coisas não aconteçam, né? E a forma de lutar passa, com certeza, pela linha estreita da educação, que é muito difícil. A gente está na sala de aula, a gente está vendo os alunos, eles saindo, as festas, as redes sociais. A gente tem que trazer esse aluno para um certo conhecimento também. Conhecimento político, por exemplo, como é feito aí com os jovens que vêm à Câmara, ou algum conhecimento político. E como é que, onde cai nesse sentido, nessa teia aí, os chamados rolezinhos que aconteceram algum tempo atrás e que hoje a gente pode avaliar de uma forma mais mansa, porque já passou essa onda. Como é que você avalia esses rolezinhos? Eu tenho a seguinte opinião, que é, quando nós determinamos uma palavra, nós rotulamos como o rolezinho. Quando se rotula algo, eu já ponho preposições para aquilo, eu já determino pressupostos para aquilo. Então são grupos que saem, que podem fazer um vandalismo, que podem fazer um arrastão, eu já determinei. E também incluindo nisso as pessoas mais pobres, as que não pessoas têm dinheiro. Eu já vou rotulando, eu já vou criando. São pessoas que querem ter um relógio, que querem ter uma camisa, que compram esse tipo de coisa, que entram num shopping de bandos, que usam boné ou que usam colares. Quer dizer, eu já começo a rotular. O pensamento que a gente tem é que, à medida em que a gente rotula, nós agimos com preconceito. Então, que jeito que eu trabalharia isso na sala de aula? A questão do preconceito. Quando eu já determino isso, quando eu já crio alguns parâmetros para o rolezinho, por exemplo, como foi rotulado, eu já estou olhando para isso com preconceito. É bem possível, Rodrigo, que, lançado isso à mídia, sem pensar um pouquinho com mais atenção, a pessoa está passeando no shopping, se vê um grupo de jovens passando, ela já puxa o filho do lado e já fica com um pouquinho de medo. Por quê? Porque já despertou uma insegurança rotular como o rolezinho de algumas pessoas
de classe baixa, média ou independendo, eu já rotulei. E aí eu já estou agindo com preconceito. Eu acho que é olhar para a pessoa e verificar o que é que está acontecendo. Quem vai falar bem disso vai ser a sociologia. Investigar no meio social os agentes ali e interpretar aquilo de uma forma que não gere preconceito mais tarde. É a mesma coisa de eu falar da questão do racismo. Se passa um negro. É a mesma coisa se eu falo da questão de preconceitos diversos. Eu estou rotulando, então de alguma forma eu vou agir assim. Essa é a grande expectativa da educação, de tentar mostrar o que é que está acontecendo. Né? E também tem que, se as pessoas também que frequentam esses lugares, que não estavam acostumadas com esse pessoal do chamado rolezinho, né? Pessoal mais pobre, que existiu até mesmo esse preconceito. Uhum. E as pessoas não se acostumaram, né? Não se acostumaram e também não quiseram se acostumar. Não aceitaram Não também. Aceitaram. Puseram uma barreira. É a questão de aceitação, falou bem. É a questão da aceitação. Por quê? Porque quando eu vejo algo diferente e eu ressalto essa diferença, eu coloco essa diferença em um patamar um pouco mais alto, significa que eu estou agindo com preconceito. Então aquele outro que é diferente de mim e que eu olho nele e ressalto essa diferença, eu estou dizendo, você é diferente de mim, você é diferente do meio em que eu vivo, então eu acho que você tem que ficar de fora. E eu vou agir como? Com a insegurança, com o medo, vou chamar a polícia, vou olhar o gerente de um shopping, o guarda, alguma coisa, e vou pedir, olha, tá me agredindo. Está me agredindo visualmente, está me agredindo fisicamente, quer dizer, eu nem coloquei a mão, mas a sua passagem me despertou medo. E esse meu medo, eu vou dizer que é um medo físico, né? Que é uma coisa minha. Então, estou me sentindo agredido, acuado. Mas é porque eu não conheço. E é porque toda a questão que nós conversamos desde o começo, a questão da corrupção, a questão do Brasil como um todo, soma isso. Quer dizer, eu tenho grupos de pessoas que estão indo nos shoppings ou qualquer outra forma, e outro grupo de uma classe mais alta que enxerga isso. Eu tenho 2 tipos de preconceito aqui nesse meio. E a gente tem que formar, a gente tem que olhar para isso com uma educação. Senão a gente vai acabar rotulando, e a gente vai agir condicionado àquilo que a gente apenas olha numa imagem. Você sabe que uma imagem vale mil palavras, né? Então a gente olha a imagem e tira os nossos pressupostos. Age com a moral que nos foi concebida. Assim, isso aí está errado. Não é melhor a gente estudar isso, por exemplo, agora na escola, a gente está fazendo uma aula, que a gente fala de aulão, né? Sobre exatamente isso, sobre os rolezinhos, sobre as manifestações, sobre as questões políticas, sobre Copa. Olha quantas informações que nós temos. Quando a gente assiste um jogo da Copa do Mundo, a gente vê um espetáculo ali em campo. Só que lá fora, depois os noticiários locais mostram o que aconteceram ali no dia a dia, né? Aí a gente olha, nossa, mas eu não vi nada disso, porque a gente estava inserido naquele espetáculo. Depois é que a gente vê o que aconteceu nas ruas. Se a gente tem um Brasil aí com dimensões continentais, um jogo que acontece aqui em São Paulo, o cara lá de Fortaleza, ele só vai ver o jogo. Ele não vai ver as manifestações na rua. Um cara lá em Fortaleza também não vai ver, e assim vice-versa. Os jogos todos espalhados, eu minimizo um pouquinho a questão das manifestações indo para o mundo. E eu faço com que as mídias não revelem o que está acontecendo no dia a dia, apenas o espetáculo. Foi o que aconteceu na África do Sul, por exemplo. O que está acontecendo, o que aconteceu aqui no Brasil. E sobre violência ainda, quando as pessoas veem esses atos bárbaros, algumas delas falam assim, essas pessoas fizeram isso porque não tem Deus no coração. Até que ponto a religião ajuda nesse sentido para se ficar um pouco mais distante desse tipo de violência, de atos aí brutos? A questão da religião entra numa questão que a gente toca no assunto de religiosidade. Quando a gente fala a palavra religião, a gente está falando de se religar a Deus. É aí que é o conceito de religião. E eu atribuir a pessoa que não tem este Deus no coração, que age desta forma, a gente vai responder também de outra. Tem pessoas que não acreditam e que fazem coisas maravilhosas pelo próximo. Mas a questão da religiosidade, ela é importante até certo ponto de você
construir alguma coisa que pode ser para o bem e pensando no próximo. Muito bem. Mas também pode ser algo extremamente fanático, né? Eu posso atribuir uma verdade única e exclusiva na minha religião. E isso aí acaba gerando problemas, que foi o caso daquela mulher que nós citamos. Não era de uma outra religião, fazia algumas outras coisas e acabou sendo morta e nem era ela que mexia com isso. Então, a gente tem que interpretar a questão da religião assim. Eu vou em um templo religioso, num centro, qualquer templo religioso, para ter essa relação com o divino. Mas essa questão religiosa não compete ao Estado. Religião entra de um lado, o Estado é de outro. As questões políticas que estão acontecendo no Brasil não são questões que estão no meio da religiosidade. Mas se você me perguntar, mas será que a religião não ajudaria a pessoa, por exemplo, ficar um pouco melhor? Eu digo que sim. Mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado com o fanatismo religioso. Tem políticos que se elegem baseados na religião e acaba fazendo determinadas coisas apenas olhando o seu lado religioso. Por exemplo, punindo homossexuais, denigrindo a imagem de algumas outras pessoas, que são seres humanos como todos nós, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Religião ajuda, muito bem, mas a gente tem que tomar cuidado com esse fanatismo. Aí não vai dar. Caímos de novo numa questão que engloba o preconceito, engloba a questão da violência. Porque eu posso atribuir todas as questões religiosas, políticas, olha os personagens de novo aí na sociedade, né? Tudo cai no mesmo buraco. Tudo cai no mesmo buraco, mas tudo sendo multiplicado pelas imagens que são colocadas na mídia, por exemplo, acaba incitando as pessoas a atos. É aí que eu posso colocar, pode ser vândalo, mesmo se a pessoa tem uma questão política no meio, porém, ela está fanática naquilo, né? E a religião também. É bom, mas a gente precisa dosar. As questões políticas, questões religiosas. Sobre as manifestações, o famoso Pierre Levy, né, o filósofo, disse que os governantes não ouviram direito as manifestações. Você concorda com isso? Ou... Então, até certo ponto eu concordo. Por quê? Porque eu acho que nem as manifestações se ouviram. Acabou virando uma coisa meio sem um tema. Exatamente. Eu tenho alunos, por exemplo, que foram nas manifestações e a hora que acabou a manifestação, ela pegou o celular e ligou para o pai. Pai, acabou, pode vir me buscar? Quer dizer, eu estou tendo uma manifestação burguesa, de uma certa forma, né? Quando a gente fala na sala de aula esse conceito. Mas os políticos não ouviram as manifestações e se utilizam de elementos das manifestações para conseguir que ele faça alguma coisa. Quer dizer, o político ficou esperando o que aconteceu nas manifestações, o seu finzinho, esperando para tomar uma decisão. Por exemplo, eu ouvi políticos dizendo, agora vamos esperar o que eles querem fazer, para a gente tomar o nosso passo, que na verdade não era isso. Diz que o papel desse político era ir nas manifestações e ouvir, né, de frente. Só que a própria manifestação, o grupo que estava ali, não entendeu o que era, qual era o objetivo. Se é o objetivo de lutar por alguma coisa, essas coisas tinham que dar continuidade. Por exemplo, agora, o que teve há pouco, a greve do metrô em São Paulo, no momento da Copa do Mundo. É lógico que vai dar atenção. Então esse talvez seja um momento, sem quebrar as coisas, mas com atenção, com um olhar mais específico no momento certo, né? Então, manifestações. Qual é o objetivo delas? É mudar o país? Por que parou? Não é? Sem essa questão da violência, sem essa questão do preconceito, com o processo de educação. Olha a somatória de conceitos que a gente está falando aqui. É muita coisa envolvida. Né? Você trabalha numa escola particular e você dá aulas, então, para estudantes que mais ou menos estejam numa classe média alta. Como é que você trabalha esse tipo de informações com esses adolescentes? Se tratando da violência, a gente falou dos rolezinhos. Como é que você faz para lidar com esses adolescentes que até podem não estar acostumados com esse tipo de situação? Assistir um filme, debater um filme,
fazer uma roda de debates, fazer com que o aluno possa pensar por si mesmo, questionar as coisas. É isso que tem que se fazer.